deusa! E nessa live eu vou te contar o que é afinal isso de sagrado feminino. Vou te contar um pouquinho da minha jornada, vou receber a Prema Narkati, minha amiga querida, e vamos partilhar um pouquinho das nossas experiências, das nossas jornadas com esse universo, que para muitas mulheres é um universo paralelo, que é muito novo. E sejam bem-vindas! Estamos começando mais um bate-papo. Ah, que linda! Minha convidada já chegou. E compartilhar com vocês que se sintam em roda, se sintam acolhidas. A ideia é ser um bate-papo bem gostoso, então fiquem à vontade, gente, façam perguntas. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse tema que é tão... Ela já tá aqui! Oi, amiga linda! Tudo bem, querida? Primeiro, gratidão por aceitar esse convite e mais uma vez estarmos juntas aqui partilhando o que a gente ama fazer, né? Imagina, é sempre uma honra estar com você, Que Pri. ótimo! E eu estava contando aqui para a mulherada, já abrindo aqui espaço para elas se sentirem à vontade de perguntar. E contando que, para quem não conhece, assim, esse sagrado feminino parece um universo muito fora do, né, místico, uma coisa assim, meu Deus, que essa mulherada tanto fala de sagrado feminino, né? E a gente queria hoje trazer para perto de vocês, para vocês saírem daquela ideia que é uma coisa longe, distante, que não, né, para certos tipos de mulheres, mas não, vocês vão ver aqui no nosso bate-papo que é para todas, não é mesmo, Nath? Peraí, amiga, que eu tô mandando aviãozinho para todo mundo. Já vou aproveitar para deixar aí o convite para que vocês enviem aviãozinho, gente. Envie o aviãozinho para todo mundo vir assistir essa nossa Vou fazer live, porque vamos falar de assuntos maravilhosos. vamos aumentar a nossa roda linda. Então, aproveitar que Pronto, foi para todo mundo já. Qual era a pergunta? Desculpa. deixa eu te perguntar, tu prefere que eu te chame de Nath ou eu te chamo de Prema, né? Tanto faz, tanto Tá faz. bom. Tô indo. Então, O Prema, né? Eu recebi, só para a galera que está entrando aí saber, eu recebi na minha formação do Tantra. Então, ele é como se fosse um nome espiritual mesmo, né? E quanto mais a gente usa ele, mais ele toma força. Prema Nartak simboliza ai, dançarina do que amor. Então, assim, tem tudo a ver comigo, né? Foi o nosso teacher que escolheu, assim. Então, eu tenho tentado usar ele com mais presença mesmo, né? Para ele ir tomando essa força, esse simbolismo mesmo, né? Que ele tem. Mas é isso, pode chamar de Nath. Quem conhece aí pode chamar de Nath. Gosto muito de Nath então, como também. tá, Nath, a minha sim. estamos falando, vou te pedir para você se apresentar, então, um pouquinho, e eu depois pego a voz e me apresento também para o pessoal que não me conhece. Vamos nos mostrar um pouquinho. Fica à vontade. Combinado. Bom, amores, então eu sou a Nath, a Premanartak. Eu trabalho com sagrado feminino, com terapias holísticas, né? O sagrado feminino desde 2016. Terapias holísticas também, mais ou menos desde essa época. E é muito lindo, assim, a gente se colocar nesse lugar de curador, vamos dizer assim, né, Pri? Você também é uma, porque a gente passa pelos processos para ajudar a levar outras pessoas, né? Então é muito lindo, assim, é um caminho de muita empatia, onde às vezes quem chega para a gente vai saber acolher justamente porque a gente já passou, né? E é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Sobre como que a gente entrou nesse sagrado feminino, né? A gente já sofreu muito dessas dores e é por isso que a gente acolhe realmente, assim, né? Com tanto colo mesmo. E é isso. Amor! E para quem está chegando aí por ela, eu sou a Priscila Rivas e
ajudo mulheres a retomarem seu poder feminino pelas práticas naturais. E a gente vai até partilhar um pouquinho disso, né? Porque Sagrado Feminino realmente é um universo. Tem várias formas da gente trabalhar. E acho que pela minha formação aí como bióloga, eu afinizei muito no caminho da natureza, das plantas, dos florais, das medicinas naturais. Então, hoje eu utilizo tudo isso, a ginecologia natural, os florais, para auxiliar mais mulheres também a se reconectarem com o que já está intrínseco na gente, mas em algum momento a gente se desconectou. E a gente se conheceu nisso, né, Nath? Há um tempo atrás. E seguimos sempre nos auxiliando nesses processos, porque a gente vai na frente para guiar outras, mas na frente a gente vai vivendo, tem que dar a mão para quem também está ali. Nunca a gente deixa de dar a mão umas para as outras, mesmo a gente longe agora, né? Sigamos nos dando as mãos, né? Porque o feminino é essa união, né, Pri? Essa integração realmente, né? De tudo e de todos. Estou vendo os meninos aí também. Fico muito feliz que os Sim, homens se acheguem nesse espaço, né? Porque é importante a gente falar que essa cura do feminino, ela não é só para mulheres, né? O patriarcado, essa sociedade onde a gente vive também é uma coisa que castiga muitos homens, né? E às vezes é de maneira inconsciente, então é muito bom a gente ir trazendo cada vez mais essa consciência à tona, que né? linda! Bem-vindos, homens. E esse feminino em mulheres e homens precisa ser curados mesmo. E eu vou começar convidando, já que estamos nós duas nos vendo, mas quem está ouvindo pode responder aí no chat também, convidando a gente a refletir sobre algumas sensações que podem simbolizar que você está em desequilíbrio e precisando entender um pouco mais esse sagrado feminino. Então, eu vou direcionar para a Prema as perguntas, mas saibam, homens e mulheres, que vocês são convidados a responder também, se vocês já se sentiram assim. Então, vocês já se sentiram desconectadas em algum momento da vida dessa força de realização, sabe? Quando você quer pôr um projeto no mundo, quer fazer, e aí não consegue, aí tá emaranhada, aí a sua criatividade não tá boa, não sabe como agir, não sabe como pôr em prática. Fala aí, se você já se sentiu assim. Quem tá aqui e você, querida prima. Eu já. Quem nunca? Quem nunca? E eu lembro, nessa época, eu já gostava dessas coisas naturais dos cheirinhos, né? Tinha uma outra amiga que fazia. E aí eu ficava assim, nossa, mas isso é muito legal. Aí eu assim, faz, faz. E aí eu, tipo, ah, não, você vai lá e compra, como se eu não tivesse energia, como se eu não tivesse espaço para criar algo para mim. Então precisou eu ficar doente recorrente. Olha que simbólico, na garganta. Eu vivia tendo crise de faringite, amidalite. Quase que falaram que eu tinha que fazer cirurgia, mas eu ficava só nos antibióticos. Até que um dia, eu me lembro, Nath, eu resolvi fazer uma aromaterapia para garganta. Aí eu falei, gente, eu vou pegar vários cheiros aqui do laríngeo e vou começar a usar. E foi o que começou a me tirar dessa crise absurda de antibiótico. Então eu precisei, assim, não fazer nada, ficar nesse emaranhado, ficar doente várias vezes até eu dizer, cara, eu posso fazer alguma coisa por mim, deixa eu estudar aqui, deixa eu ler, deixa eu me empoderar e realizar. E você, quem está aí falando com a gente, também Olha, já se sentiu. foi muito interessante esse meu processo de tomada, assim, né? De ação do meu dom, porque na época eu trabalhava em escritório, assim, né? Eu tenho formação administrativa e eu detestava aquilo. Você que me conhece, né, Pri? Você sabe que não tem nada a ver comigo esse tipo de trabalho, enfim. E aí eu lembro que eu tinha ficado desempregada fazia alguns meses já, assim. E uma amiga minha, na época eu já dançava, uma amiga minha virou para mim e falou assim: por que você não dá aula de dança? Tem tantos anos já que você dança, você sabe, e as pessoas sempre chegam e pedem, né, para você ensinar. Começa a dar aula de dança, pelo menos
se né, o que entra, pelo menos, vai te ajudar. E aí eu comecei a me aventurar a dar aulas de dança, assim. E foi muito interessante porque tu disse que a sua seu bloco era mais no laríngeo, né? E o meu bloco, ele sempre foi no chakra do plexo solar. Então eu sempre tive muito problema, assim, muita gastrite, muita dor. Às vezes eu entrava em processo de estresse, parava de comer, assim, sempre fui assim. E o plexo solar, ele tá ligado ao medo também, né? De se expressar, de se pôr pro mundo, para brilhar realmente, né? E começar a trabalhar com dança me trouxe muito isso, porque era como se eu estivesse expressando uma personagem muito luminosa, muito poderosa, que eu não acreditava que aquilo estava dentro de mim, né? E aquilo começou a sair. Então foi realmente muito, muito bonito, realmente, né? Esse processo de reconhecimento. E a Zamara, o Vi, a Marcinha, que falaram que também já passaram por isso, né? E por que eu trouxe isso nessa live do Sagrado Feminino? Porque é a energia da criação, do novo. Então, tudo isso a gente conseguir pôr em ação, permeia a gente nutrir, a gente usar essa energia mesmo do ventre, se é no masculino, essa energia criativa, feminina também, yin e yang, né? Porque a criação, ela é a união dos dois. Mas o feminino anda tão ferido que a gente não consegue. Às vezes a gente tem até a vontade, a força, mas a gente não gesta, a gente não pare, a gente não põe para o mundo. Então, vamos ficar aí. Vamos para a próxima pergunta, que já já a gente vai linkar tudo e falar um pouco mais. Boa tarde. Gente, bem-vindos! Estou vendo várias pessoas aí vindo do meu Instagram. Se aproxeguem no nosso cafofinho, conheçam a Pri, maravilhosa, gostosa. Prossiga, Me Pri. conta se quem aí já sentiu momentos de muito altos e baixos emocionais e se sentindo vulnerável no meio disso tudo, sentindo que não tem espaço para parar para olhar para tudo isso, para cuidar de si, aquela exaustão. Oi, oi, estamos aqui nas perguntinhas. Contem se em algum momento vocês já se sentiram assim. Ou se sentem. Olha, eu confesso que me tenho passado por isso nesse momento. Não é porque a gente é terapeuta que a gente está toda trabalhada, não. A gente está nos mesmos desafios que todo mundo. Então, Até porque, né, Pri, esse flow, aliás, ele é uma coisa absurdamente normal, né? Não adianta a gente querer que ele pare, porque ele não vai parar nunca, é natural. olha lá, Zamara, Narcinha, Bruna, mulherada. Bem-vinda. O Maravilhosa! feminino é oscilação, o feminino é altos e baixos, o feminino é cíclico. A gente nunca vai estar assim, estável, né? E aí eu compartilho. Ó, todo mundo levantando a mão. Todo mundo se identificando. E qual foi, Prema, qual foi assim o alto e baixo mais gritante que você teve alguma virada de chave para esse lado feminino na tua história? Conta pra gente. Uau, né, Pri? Antes eu queria fortalecer aí que eu vi um amigo maravilhoso entrando que é gay. E, de novo, fortalecer essa ideia que a gente falou logo no começo, né? Que tinham muitos homens na live também. Que, tipo, o feminino, ele tá em todos nós, né? E a cura do nosso planeta, a cura dessa sociedade como ela está, ela passa pelo feminino. Então, essa live é para todos. E você que está achando muito legal, manda um aviãozinho aí para quem você acha interessante ouvir isso, tá? Sobre essa questão do flow emocional, Pri, nossa, eu acho que eu sou a pessoa, não sei nem o que dizer sobre, porque o meu Kim é caminhante lunar, ou seja, realmente eu tô sempre nesse flow. No mesmo dia eu passo por 5 emoções diferentes e contrapostas, assim. É muito nítido de mim, da minha personalidade, do meu emocional. E como que eu aprendi a fluir dentro disso, né? Porque quando a gente não tem maturidade emocional, é muito fácil a gente se perder dentro do que vem, né?
E aí, conforme eu fui amadurecendo esse meu feminino, né, que é essa emoção sempre latente e dar vazão para o que vem, né, e fortalecendo isso com a outra contraparte da razão, que é o masculino, né, eu fui conseguindo gestar todo esse processo, né? Do que vem, o que eu posso fazer com isso que eu estou sentindo. Será que isso é meu mesmo? Porque às vezes tem isso também, né? Da gente ser uma pessoa muito, muito sensível e captar coisas que não são nossas. E a partir daí, então, né, de adquirindo essa consciência emocional, de questionando, de observando o que eu estou sentindo sem negação, sem querer pôr embaixo do tapete ali, é que eu fui conseguindo direcionar essas emoções e, tipo, o que eu vou fazer com isso agora, né? E o que eu posso fazer para isso melhorar. Porque quando a gente se conhece, é uma coisa muito particular também, né? Saber o que funciona para mim, o que funciona para você. E quando a gente se conhece, a gente sabe o que tal emoção causa na gente, o que tal gatilho vai causar de emoção em nós, a gente vai aprendendo ferramentas do que funciona para nós. Então, para mim, o que me ajuda muito? Me aterrar. Ir lá no meio da natureza, embaixo de uma árvore, colocar no chão e ficar ali um tempo. É o que me ajuda, assim, é o que me centra, né? E isso é muito particular. Para outra pessoa, às vezes, vai ser enfiar embaixo do chuveiro e deixar a água cair na cabeça. Né? Então, esse autoconhecimento mesmo, né? Essa maturidade de olhar para as emoções como um observador, assim, né? Sem se misturar, mas como uma terceira pessoa. E te ouvindo assim, para mim, teve eu diria que foram dois momentos. Acho que o primeiro, eu sempre fui muito sensível, de natureza sensível. Mamãe conta que eu pequenininha, às vezes quando ela me corrigia, disse que ela cantava a musiquinha, eu ia dizer, mamãe, não é assim. Aí ela me corrigia, não, é assim. Aí eu chorava. Então ela falou assim, que ela lembra o neném, era lágrima, lágrima, lágrima. Então, filha de Oxum, né, toda trabalhada nas águas, embora sou signo de terra, mas eu sinto que eu tenho muita água mesmo. Só que chega um momento da vida que isso, você ser assim, você sofre demais. Assim, ser extremamente emotiva nos leva para um excesso, né? A gente se afoga ali naquele mar de emoções. Então, eu diria que por volta assim, da faculdade, eu comecei a criar a carcaça da guerreira, a carcaça da Atena, e fui pondo umas armaduras aqui nesse coraçãozinho. E haja armadura, porque aí a razão vai ponderando. Lógico, é o que você trouxe, né? A gente trazer os dois polos para equilibrar. Só que uma coisa é a gente trazer a razão e deixar aquela emoção se expressar, outra coisa é a gente pôr a carcaça e represar. Então eu sinto assim que o meu sempre tive esses altos e baixos emocionais, mas teve uma fase da minha vida que eu escolhi represar, e aí foi onde eu adoeci, porque e tem isso, né? A gente ser muito sensível, a gente somatiza rápido pro corpo. De repente, uma coisa que você põe de um padrão, ele vira uma doença. Eu tenho um pouco disso, assim, uma rapidez em somatizar para o corpo. Então, nessa época, principalmente foi ali, fim da faculdade, mestrado, onde eu tinha que estar ali no yang, na ação, só na razão, estudando. E aí, ser muito emotiva, se alguém me criticasse e eu ficasse mal, eu ia abaixar a bola, né? Então, você veste a armadura e vá, bola pra frente, não vou sentir, não vou ficar chateada. E aí, ao longo prazo, eu diria assim que essa sufocamento da minha sensibilidade, eu chamaria assim, ele se espelhou em várias partes da minha vida, inclusive na minha menstruação. Porque eu tinha cólicas muito fortes, então eu começava a tomar remédio para evitar sentir dor. Eu tomava desde a TPM, eu já começava a tomar a Troveran antes para nem sentir nada. Então, olha o nível assim, que eu me submeti de castração de ouvir a minha própria emoção. Então, quando eu fiz isso por anos, eu entrei em depressão. Uma hora a válvula precisou sair por algum lugar. E aí, nesse processo depressivo, foi onde eu fui buscar as ajudas desse mundo natural e o feminino chegou. Chegou no meio também de doença ali, né? Porque eu fiquei mal, não só
da depressão, mas tive uma fístula no útero, estava com uma alteração hormonal. Então, eu precisei olhar para tudo isso na dor. Diz assim que é uma boa na dor, né, Nath? Mas estou compartilhando tudo isso. Não sei se alguém aqui se identifica. Me falem sim ou não. Conta aí pra gente. Quem está assistindo depois também, fica à vontade. E acho que essa partilha é para dizer que muitas vezes essa virada de chave para cada um vem no momento, né? Então, como você mesmo partilhou, as ferramentas que a gente vai usar para auxiliar vem muito da consciência que a gente pode ter sobre esse processo, né? Então, hoje eu diria que ter silenciado tanto a minha sensibilidade me faz hoje me acolher demais. Conseguir estar triste num luto de um término e chorar mesmo, e dizer, pô, estou triste mesmo. Minha mãe fica preocupada, ela me. Sim. E eu, Pri, Pode falar. é muito forte assim te ouvir, porque eu consigo perceber essa diferença que às vezes a gente tem, assim, né? Por exemplo, eu sou filha de Iemanjá, também sou muita água, e talvez por isso eu tenha esse flow todo no mesmo dia, assim. Então eu sempre fui muito mais emoção do que razão. E eu percebo que o sagrado feminino, para mim, ele veio no sentido de fortalecer o meu lado masculino, fortalecer esse lado racional, assim. Foi justamente o contrário. Eu acho que eu nunca tive esse momento de represar. Para mim, assim, o flow, ele vinha num sentido extremamente exagerado emocional. E aí era onde às vezes eu explodia e causava aquele caos, né? Ou pelo contrário, eu entrava numa depressão profunda. Parava de comer, não conseguia trabalhar e minha vida toda parada. Então, assim, ver que é o feminino mesmo, né? Totalmente distoante da sua parte racional mesmo, né? São as duas asinhas, assim. Então, eu percebo na sua fala muito do que talvez homens ou mulheres que têm esse lado de represar o feminino passam, né? O homem, ele tem muito isso de represar a emoção, porque a sociedade patriarcal, ela cobra que os homens não podem Sim. sentir. Tem que estar produzindo sempre, produzir, 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 né? E aí chega num momento que realmente vai somatizar, é o que você falou, é muito perigoso, né? Enfim. Então é muito legal a gente olhar, né, para essas duas energias, como que elas funcionam entre nós, e aqui já está um exemplo do que a gente falou, né? Que independente de ser homem ou mulher, essa energia ela precisa ser trabalhada de qualquer forma, assim, é muito importante. E esse movimento do represar é muito do masculino pela construção social mesmo, né? Do menino não chora, engole o choro, quem a falta de afetividade, né? Se um menino abraça outro menino já adolescente, adulto, é viado, então tem muita repressão da expressão emotiva, afetiva. Então a gente percebe, assim, não sei se os homens que estão aí podem compartilhar também com a gente. E a última pergunta para fechar esse primeiro momento dos desafios, essa eu não sei se você já sentiu, mas já sentiu desconectada da sexualidade, com tabu, com dificuldade assim de tocar o próprio corpo, ou a rotina é tão louca que nem pensa, né, em algo ligado aí a prazer, ou o prazer vai para a comida, ou o prazer vai para outras coisas. Quem já se sentiu assim em algum momento da vida? Eu tô pensando aqui se eu já senti. Eu já teve momentos. E que acabei indo muito pro doce, como essa busca desse prazer. E você? Olha, eu vou compartilhar uma coisa aqui íntima, mas importante, porque eu sou terapeuta tântrica. O sexo sempre foi a minha válvula de escape. Então, assim, é muito interessante a gente perceber, né, os vícios que a gente tem, as válvulas de escape, como elas funcionam na nossa vida, a capacidade delas nos destruírem realmente. Né? As pessoas pensam que vício é só cocaína, álcool, mas não. Né? Às vezes esse vício emocional de estar ligado a alguém de alguma forma também pode levar a gente à ruína.
Então, assim, eu nunca senti esse tipo de repressão sexual. Mas é interessante, como a gente está falando, né? Olhar o outro lado também, né? Porque para mim acontecia, era o outro lado. Às vezes eu precisava buscar outros tipos de coisa. E era ali que eu me afundava, mas me afundava mesmo em relacionamento tóxico, porque a coisa funcionava, a coisa era boa, dava match, como diz. Né? Então é muito importante realmente assim a gente olhar para isso. E o meu caminho com o Tantra, nossa, me ajudou muito, muito. Quer contar um pouquinho? Então, aproveita que eu trouxe esse tema já ligado em você, nesse caminho tão lindo, e que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está trazendo, né? Conta um pouquinho da Sim. sua virada de chave no Tantra pra gente. Eu vim de uma família que eu fui muito represada desde criança, né? No meu feminino, na minha potência, na minha forma de ser diferente do que a minha mãe queria que eu fosse, né? Assim, vamos dizer que eu sou a completa ovelha negra. E aí, quando eu comecei a ter assim um pouquinho mais de consciência e autonomia, né, que eu comecei a trabalhar e tal, digamos que eu parti para um outro lado da coisa, que aí eu queria viver tudo que eu já fui represada, né? E foi onde eu percebo que criou-se essa válvula de escape, né, da libertinação, enfim, desse tipo de coisa. E como eu disse, né, isso foi um caminho muito doloroso, porque me colocou assim para relacionamentos que não eram saudáveis, simplesmente porque tinha conexão carnal, né? E aí, quando eu conheci o Tantra, foi muito interessante porque foi num processo de desligamento de um relacionamento que não era um relacionamento ruim, vamos dizer assim. Mas na situação em que se estava, a gente não tinha liga mental nenhuma, sabe? Quando cada um tá olhando para uma direção, assim. O emocional, por mais que a gente se gostasse, não era o suficiente para que a gente olhasse para a mesma direção. E a única coisa que nos ligava era o sexo. E aí chegou um dado momento ali, assim, que eu simplesmente surtei, porque a gente cria expectativas dentro de um relacionamento, né? Quando a gente gosta muito, enfim. E aí eu terminei esse relacionamento e eu sonhei que eu tinha que fazer um curso de Kundalini, uma coisa assim muito, né, vaga, porque tanta coisa trabalha Kundalini, a própria dança, né, que eu sempre fiz. E daí apareceu nessa mesma semana a oportunidade de eu fazer o curso de Tantra, né, com o Gustavo Kamadeva. Foi um curso muito intenso, assim, um curso de 4 meses, a gente se encontrava toda semana, teve até módulo de psicologia, e as próprias meditações ativas do Osho, assim, né? Porque a gente foi aprender a massagem em si lá no último mês, lá no último módulo. E as meditações ativas do Osho trazem respirações, trazem movimentos corporais mesmo, né? Elas fazem muita conexão e limpeza nessas nossas duas energias, nessas duas polaridades, né? Feminino e masculino, yin yang, enfim. E foi onde eu fui percebendo assim, que naturalmente eu fui me desligando dessa parte impulsiva. E aí, às vezes, o cérebro ele quer entender o que é que está acontecendo, e eu ficava assim, gente, o que está acontecendo comigo? Né? Quem é? O que está acontecendo? Será que eu estou indo para outro lado? Né? Mas na verdade era uma calibração mesmo, né? Dessa energia, assim. E hoje, nossa, hoje eu falo assim, quando eu conto para as pessoas sobre essa experiência, eu falo assim que eu nunca tive num momento de tanta paz na minha vida, porque eu sempre estava conectada a relacionamentos completamente conturbados. E hoje, como eu não sinto essa necessidade de me relacionar carnalmente com alguém, vamos dizer assim, né? Eu consigo ter esse discernimento, né? De novo, assim, a gente trazendo razão e emoção, contraparte e bem equilibrado, né? Eu consigo ter o discernimento de tipo, para quê? Para que eu vou me conectar com essa pessoa se ainda não tem algo mais, né? Então eu consigo ir me relacionando boa ali, assim, e, tipo, a hora que eu olho assim, que eu falo, eu vou me misturar aqui, será que vale a pena?
né? Então, assim, eu tô num momento de tanta paz, eu comigo mesma, que nunca imaginei que isso fosse acontecer, assim, né? O tanto ele veio na minha vida de maneira muito inesperada e causou também curas, assim, que eu nem imaginava, eu ainda não tinha percebido esse padrão em mim, fui perceber depois que aconteceu. E que E é isso. lindo! E é bonito, eu acho que isso tem a ver com aquilo que a gente conversou, né? Os caminhos para a gente trabalhar essa energia, curar dentro da gente são vários, e a gente vai se afinizando também ao longo da nossa jornada com distintos, né? No início com a dança, eu também comecei com a dança do ventre, então acho que mais do que a gente dar um caminho para alguém aqui, a gente veio mesmo compartilhar assim nossa história, o que fez sentido para a gente. E eu diria, Nath, assim, não tão recente, mas foi mais lá atrás, quando eu estava naquele momento bem confuso e que eu comecei a buscar esse olhar para esse feminino, começou com esse contato com a natureza, com os florais, porque a flor ela é o órgão, né, sexual da planta. Ela está ali se abrindo para o mundo, né, para o cruzamento. Eu sou bióloga e eu estudava na USP, no doutorado, sistemas de cruzamento. Então, olha que lindo, tudo simbólico, né? Ela se abre para fazer essa interação. Então, ela tem muita força de vida e essa energia da flor, ela movimenta a vida dentro de nós. Então, eu diria que permeou muitos caminhos, mas hoje, como eu diria assim, o que faz mais sentido? O que foi a maior virada de chave? Como hoje você disse, não, o Tantra hoje me trouxe tanta paz, né, que eu estou aqui nessa missão. E eu diria que foi esse respeito com o meu ciclo. Acho que dentro de tudo que eu fui acessando, olhando para a natureza, olhando que ela responde, né? Tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de semear, tem tempo para tudo. Então, a gente vê a terra, o feminino, redonda, cíclica, é relembrar que a gente é esses ciclos também. Então, dentro, para mim, o que me trouxe muita paz foi uma coisa tão simples que é respeitar meus momentos. Respeitar quando eu tô com dor e quero ficar quieta. Respeitar quando eu tô super para fora e quero, né, sei lá, ter uma relação, quero sair, quero conhecer gente, conversar. Então, eu diria que seria esse autoconhecimento, essa capacidade de me enxergar como cíclica, e tudo isso vem num processo de ter intimidade comigo mesmo. E a partir disso, poder levar para mais mulheres. E é tão natural, né? Quando a gente já começa a conversar com a outra nesse nível, né? Ó, oh, tô lunando, tô a fim de falar muito, a gente já se vira parte do nosso vocabulário, o que antes era um universo assim muito distante passa a ser natural, como a natureza. Natural. E é lindo, né, Pri, isso, assim, porque, tipo, a gente foi ensinado, né, a gente cresceu numa sociedade, em famílias, enfim, que, tipo, a gente ficava menstruada, a gente tinha que esconder que a gente estava menstruada, né, era uma vergonha, nossa, onde já se viu, seu pai veio com papel higiênico sujo no banheiro, não sei o quê, então, assim, sempre foi uma vergonha a gente estar lunando, a gente reconhecer esse ciclo, que tipo, é o que dá potência para a mulher, né? O sangue da mulher, a menstruação, a lunação, a fertilidade, representa que ela está saudável, representa que está tudo funcionando bem, né? Então, essa virada de chave, assim, do Sagrado Feminino, a gente olhar para o nosso sangue, olhar para o nosso ciclo e respeitar, né? Eu tinha ovário policístico. E demorou muito tempo para eu curar, assim, né, através do Sagrado Feminino. Quando eu conheci o Sagrado Feminino, aí eu quis tentar parar de tomar pílula. Foi 3 vezes que eu tentei parar de tomar pílula e não consegui, assim, a pílula era a única coisa que conseguia reter o meu sangue. E esse processo realmente de reconhecer, né, porque o ovário, o cisto, ele está relacionado à energia do masculino, né?
eu reconhecer essa potência do masculino que existia em mim, né? De eu conseguir pôr para fora o que tinha, de eu acreditar no meu potencial e vivenciar aquilo, né? Então foi realmente um processo, assim. Eu lembro que eu demorei um ano e meio quase, entre conhecer, tentar parar a pílula e tipo, ok, tá tudo bem agora, eu consigo viver sem pílula e de boa e fico bonitinho, assim, né? Então é muito lindo a gente reconhecer, né? Como o nosso corpo, ele traz uma somática mesmo de como tá a nossa mente, como tá o nosso emocional, né? Muito. E agora a pergunta que não quer calar para a gente fechar esse bate-papo. Então, afinal, tendo dito tudo isso, sentido tudo isso, o que é para você esse sagrado? De forma resumida, porque a gente poderia ficar falando a noite toda disso, né? Dias! Fazer uma imersão, assim, 7 dias de sagrado feminino, com Priscila Ribas e o prêmio. Rituais das 8 às 8 da noite, fechamento com luau. Ia ser bom, hein? Ia ser maravilhoso. Tem um monte de mulher aqui. Ai, ai. Então, afinal, com tudo. Eu acho interessante a gente trazer essa ideia de que sagrado feminino é uma religião, né? Porque às vezes esse nome, sagrado feminino, ele até afasta algumas mulheres, alguns homens, de chegar nesse conhecimento que a gente está falando, né? Por causa desse nome sagrado. Mas por que sagrado, então? Então quer dizer que antes era profano? Não, quer dizer que, na verdade, o feminino, ele habita na diversidade. Então, ser mulher, reconhecer o feminino em nós, é aceitar que nós somos diversidade. Nós somos cíclicos. Nós somos sagrado e profano e tudo junto ao mesmo tempo e tá tudo bem. Isso é o sagrado, né? A gente aceitar essa vida acontecendo e girando e tá tudo bem. Então, assim, para mim, isso é o sagrado feminino. Eu reconhecer o poder que existe nessa energia, que é a energia de Gaia, a energia do nosso planeta, que nos dá vida, que nos dá toda essa experiência, né, que a gente pode vivenciar em terra, em carne, ligada ao espírito e tudo. Que é coisa mais sagrada do que isso, né? Isso para mim é sagrado. Eu diria, eu já vou puxar a sardinha para o corpo de mulher, tá? Perdão os homens, mas eu vou trazer aqui um sexismo, sim. E eu já sinto que trazer essa palavra sagrada é como contrapor essa profanação, né, dos desejos, das vontades, da libido, de tudo que é natural do nosso corpo. Porque todos os processos femininos foram demonizados, né? Então, Jesus veio da virgem, né? Pecado. Então, o corpo feminino foi aprisionado quanto à sua expressão. E se a gente for olhar, o corpo feminino tem esse diferencial por poder trazer uma alma de um espaço, né, não material e trazer para o material. Então, isso é sagrado, assim, poder... E como você mesmo disse, como a grande Gaia, né? Ela é esse espaço onde vem seres de outro plano para cá na matéria. Então, é honrar essa divindade, essa coisa que é sagrada, gente. E aí, lógico, não quer ter filho, todas essas questões que permeiam, né? Tudo muito particular. Mas o fato da gente habitar um corpo que tem esse poder faz a gente ter esse poder sobre outras coisas também, sobre a nossa própria vida, né? Sobre o que eu quero criar, o que eu quero manifestar. E lógico, a gente está falando de energia, e está nas duas polaridades. Mas num corpo de mulher é mais intenso. Ele responde com muito mais intensidade, porque materialmente ele está preparado para isso, né? Então, energeticamente também. Então, eu diria que esse sagrado, assim como você falou, é a gente reconhecer o poder inato que é habitar um corpo de mulher e poder
vivenciar com mais intensidade, digamos assim, porque não que os homens não vivenciem, né? Mas vivenciar com mais intensidade essa força da criação, da manifestação, né? Da vida, do amor divino. Eu acredito que Deus é mulher, gente. Deus, tantos os filhos, todos os filhos. A ver com as minhas crenças. Mas é minha, pessoal, ninguém precisa acreditar nisso. Mas a unidade, assim, o yin e yang juntos, criando, porque a ideia, né, do Deus voltou. Voltou. Trazer, eu diria que é isso, afinal, é a gente poder reconhecer. E é essa mesma palavra que a gente usou, né? Relembrar, reconhecer, porque tudo a gente já sabe, é só uma luzinha, um véuzinho que precisa ser rompido para a gente acessar novamente. É isso mesmo. E achei lindo a hora que tu trouxe, né, essa questão dos mitos, que os mitos eles sempre giram assim numa coisa da repressão do feminino, mas na verdade essas histórias elas têm um simbolismo muito antes do cristianismo, que foi o que reprimiu a mulher, né? Então, quando a gente fala virgem, a gente lembra dos mitos gregos lá da antiguidade, que na verdade a virgem, o símbolo de uma mulher virgem, era uma mulher que ela não precisava do homem para cumprir a sua missão arquetípica. Então a virgem, por que Maria era a virgem? Porque na verdade ela já era incrível. Exatamente. Ele veio de uma mulher virgem, ele veio de uma mulher inteira. Né? Não necessariamente é porque ele nasceu do não pecado, mas significa que essa mulher ela já era uma mulher inteira. E olha só o que eu trouxe para tirar para a gente uma cartinha aqui hoje, para quem está assistindo, o oráculo dos portais iniciáticos de Maria Madalena, porque a gente também acredita que Maria Madalena faz parte da Trindade Cósmica com o Cristo, como a parte feminina do Cristo, e é o que a gente está falando, né? Foi tão reprimida que ela foi rebaixada de sacerdotisa do amor para prostituta. Muito louco, olha né? Isso. Então, assim, né? A força que tem a gente está 2022 anos depois e continua as mesmas crenças, né? Então, não é bobeira quando a gente fica batendo na mesma tecla, quando a gente fica convidando, porque precisa romper essas crenças. Se não romper agora, não vai continuar certo. Desperta, gente, desperta! Alô! Vamos mudar esse disco não tá funcionando mais. Amém. Né? Então tira uma cartinha pra gente encerrar. Então, vou tirar uma cartinha para a gente encerrar, uma mensagem para todos que estão aqui, que assistiram, que vão assistir depois. Uma mensagem sobre o seu feminino nesse momento, essa sua busca de autoconhecimento, o que isso vem para ti. E a carta que veio é a Rosa Branca. Portal de número 12, e eu vou ler aqui pra gente o que isso simboliza. Esse oráculo, gente, ele é muito especial, viu? Quem tiver interesse em adquirir, tem o próprio site das meninas, Oráculo dos Portais Iniciáticos de Maria Madalena. Ele foi realmente canalizado e ele tem muita, muita coisa linda, enfim. Essa flor é associada ao divino feminino, frequentemente materializada quando invocamos as entidades do divino. Agrega atributos de pureza, espiritualidade, inocência, paz e silêncio. O portal da Rosa Branca se manifesta para convidar a assumirmos o nosso compromisso com a nossa divindade feminina, que ao longo dos milênios do patriarcado ficou suprimida. É o momento de reconhecer e reverenciar a divindade feminina autêntica, na sua pureza original. Nesse portal é recomendado fazer um banho de pétalas de rosas brancas. O cisne branco, que é um dos símbolos da deusa, se relaciona com o feminino e se apresenta como animal de poder. Mensagem: sinta fluir do céu uma chuva de pétalas de rosas brancas.
que abençoam o seu chakra da coroa no alto da cabeça, para que seu canal esteja aberto com a conexão da divindade feminina em toda a plenitude, sem julgamentos, sem verbalização, sem palavras nem análises, alimentada apenas pelo silêncio e acolhimento. Meditação é hora de traçar o seu voo, abstrair das formas e desaparecer no espaço, um ponto infinito e depois explodir, refazer, juntar as partículas, saltar e ir além, muito além, deixar partir, para enfim poder chegar. Eu amo rosa branca, gratidão. Tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Esses oráculos são Tudo a certeiros. ver, Eles vão. tudo a ver. Nath, Muito prima, lindo. gratidão por sua partilha, por seu tempo. E conta também, se a galera quiser te acessar e saber do teu trabalho, fala um pouquinho de como você atende, que você tem trabalhado. Bom, eu estou aí em parceria com a Pri, né, Pri, na mentoria dela, vai ter uma aula extra, eu vou levar algumas meditações tântricas para as meninas dela, a gente está sempre trocando trabalho, ela também está sempre se achegando ali no meu projeto de empoderamento também, o Uivo. Então eu trabalho assim com alguns cursos de autoconhecimento, trabalho também com massoterapia aqui em Ribeirão Preto, atendo com massagem ayurvédica, shiatsu, próprio tantra. E o tantra eu gosto muito de fortalecer, assim, né? Que não é simplesmente uma massagem, tá, gente? Eu trabalho com a própria terapia mesmo. E eu levo o tantra nas minhas vivências presenciais, né? Através dessas respirações que eu tô falando para vocês, né? Dessas meditações ativas do Osho. Trabalho com cacau também, cacau cerimonial, que ele também ajuda a expandir esse cardíaco. E o cacau, né, a divindade do Ixcacau, que é uma feminina, né, é Ixcacau, ela fala também dessa união do espírito com a matéria. Então, são rituais muito tântricos mesmo, né, que trazem aí essa junção, essa união dessas duas polaridades, né? E Cacau, ela é um feminino, mas um feminino solar, um feminino expansivo, um feminino que ajuda a gente pôr para fora o que está dentro, assim. Então, é dessa forma que eu estou trabalhando hoje. E gratidão pelo espaço, Pri. É sempre uma honra estar aqui contigo, a gente se fortalecer nesse feminino, nessa amizade. Muito grata. E deixo um convite também para quem ainda não baixou, estou com um e-book gratuito, que fala um pouco dessas fases das luas, como que isso influencia o ciclo menstrual, está disponível no link, é só baixar. E também vou estar realizando um retiro presencial aqui em São Luís, quem estiver assistindo, chamou um dia para mim, só entre mulheres, na natureza, tomando floral, tomando chá, fazendo conexão com a terra, essa grande mãe que nos ensina, né? Nos relembra esse arquétipo, esse feminino divino. E é isso, meu amor. Muito obrigada. E a gente se Gratidão a todos que estiveram com a gente. Também lá na mentoria, ela trabalha com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, quem estiver assistindo depois também clica lá, conhece o trabalho dela, que eu super recomendo, sou super fã. Um beijo, lindo sábado. Beijos, amores. Lindo fim de semana. Até.